Bom dia, sexto ano. Tudo bem? É um prazer falar novamente com vocês. Eu sou o professor Edgar, de língua portuguesa. E para começar a aula de hoje, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Então, meus parabéns a todas as mulheres de nossas vidas. Bom, vamos agora ao que interessa. O assunto de hoje é substantivo. Você já ouviu falar nessa palavra? O que ela quer dizer? Para entender melhor, eu tirei um fragmento daquele texto da apostila que nós lemos semana passada, O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Um texto muito legal. E o fragmento diz assim, levantava a perna e ele levantava também, ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Pense neste fragmento e responda para mim mentalmente. Que partes do corpo do menino são citadas no texto? Se você pensou em perna, braços e orelha, você acertou. Agora diga, essas palavras citadas são nomes ou ações? Pensou em nomes? Correto, são nomes. Outras palavras no texto que dão nome a partes do corpo do menino. Se você voltar na página 7 da apostila, você vai encontrar estas palavras que dão nome a partes do corpo do menino. Mão, palma da mão, espinha, pele, dedos, carne, osso e olhos. Bom, o que essas palavras têm em comum? Nós vamos ver já já. Agora pense no seguinte, palavra que dá nome ao menino que está diante do espelho. Que palavra é essa? Fernando ou Odinanref, que é o nome Fernando escrito de trás para frente. Então, o que é substantivo? O que todas essas palavras que nós falamos têm em comum? Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres, a sentimentos e qualidades. Exemplo, gato é um ser. Casa não é um ser, mas é um objeto. Quarto, felicidade. Julho é um ser. Amizade, sentimento, trabalho. Todas essas palavras, esse conjunto de palavras que nomeiam algo é um substantivo. Mas é preciso entender, pessoal, que o substantivo ele tem classificações. E hoje nós vamos falar apenas de duas. Depois nós vamos conversar de mais classificações dele. Ele pode ser próprio e ele pode ser comum. O que isso quer dizer, professor? Nós vamos ver um vídeo e depois ler o quadrinho da Leloca, O Mundo de Leloca. Você já ouviu falar dela? Então vamos ver o quadrinho que você vai entender melhor a diferença entre substantivo próprio e substantivo comum. Então, nós vamos prestar atenção aí ao vídeo. Vamos lá. Hoje, a invasão. Super desenhos animados. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Mãe, vem ver! A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje à zona leste da cidade. É preciso que toda a população se prepare para esta invasão. Mãe, socorro! Preciso me esconder! Os gafanhotos vão me comer! O que é isso, Leló? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas. Mas você
você não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? Bom, vamos analisar um pouquinho esse vídeo muito engraçado da Leloca e entender melhor o que isso quer dizer, o que isso tem a ver com substantivo próprio e comum. Então, no mundo de Leloca, a história A Invasão, ela assiste o noticiário que diz: a maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje, na zona oeste da cidade. A Leloca, impressionada, diz: mamãe, socorro! Preciso me esconder, os gafanhotos vão me comer. A mãe dela diz: o que é isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas. E a Leloca diz para a mãe: mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? E aí está a graça do quadrinho, né? Ela confundir a florzinha, né? Ela entender de forma literal que ela é a florzinha da mamãe. Então vai ser comida por eles. Bom, no texto ou no quadrinho, a palavra gafanhotos, plantas e cobras são palavras comuns. Então são nomes comuns ou substantivos comuns. Mas se alguém quer diferenciar a sua cobra de outra cobra, o que ela faz? Ela dá a ela um nome próprio. Na figura, a mãe se refere à cobra como Leloca. Então, Leloca é um nome próprio. É um nome que diferencia Leloca de outras cobras. Uma dica: para escrever nomes próprios, como o seu nome, nós usamos letra maiúscula no início das palavras. Que outro substantivo no texto é próprio, além de Leloca? Se você olhar um pouquinho, pensa: zona oeste da cidade. Por quê? Porque nós não estamos falando de qualquer região da cidade, mas especificamente da zona oeste. Zona oeste também é um substantivo próprio. Que substantivos são comuns? Bom, nós já falamos, gafanhotos, plantas e cobras são substantivos comuns. Então, resumindo, pessoal, o que vocês precisam saber é o seguinte: os substantivos são nomes. São nomes que são dados a seres, a sentimentos, a qualidades. Esses são substantivos. Eles têm classificações. Eles podem ser próprios ou se referirem especificamente a algo ou alguém, como zona oeste e Leloca. Ou eles podem ser comuns. Por quê? Porque são palavras que se referem a vários seres ou coisas. Então essa é a diferença entre os próprios e os comuns. Mãos à obra agora. Eu quero que vocês façam as atividades da apostila nas páginas 9 a 11, a caneta. Coloque o nome, série e envie a foto para o professor, tá bem? Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.